Bom, pessoal, mas então, o que foram estas guerras do ópio que ocorreram no século XIX entre principalmente Inglaterra e outras potências, mas principalmente Inglaterra e o governo da China imperial, não é, governada pelos Qin? Bom, de modo bastante resumido, as guerras do ópio foram um conflito entre Inglaterra e China por conta da comercialização que os comerciantes ingleses realizavam, principalmente no sul da China, de uma substância, de certa maneira, alucinógena, de uma substância alucinógena, e também que tinha um uso como um tipo de narcótico, não é? E esta substância era o ópio, uma droga. Os ingleses, eles adquiriram o ópio na Índia, ali mesmo no Extremo Oriente, e realizavam seu comércio ali no sul da China. Então veja, isso gerou na China imperial um problema social. Quer dizer, um grande número de pessoas passaram a ficar viciadas no consumo de ópio, que era vendido pelos britânicos, pelos comerciantes ingleses, dentre outros, e, portanto, o imperador chinês decidiu proibir a venda do ópio, que rendia altos lucros, não é? para o comércio britânico naquela região. Então veja, por conta disso, por conta desta proibição do imperador da venda de ópio, é que ocorreram as guerras do ópio. Não é? A primeira guerra do ópio ocorreu entre os anos de 1839 a 1842 e a segunda guerra do ópio de 1856 a 1860 aproximadamente. Quer dizer, esse período das guerras do ópio foi uma etapa na história da China muito complexa e muito decisiva. Quer dizer, de certa maneira ocorreu uma crise na sociedade chinesa, porque por duas vezes a China imperial foi derrotada pelo governo da Grã-Bretanha, pela Inglaterra, pelos britânicos e pelos demais europeus, não é? A Inglaterra principalmente, não é? Nas duas guerras do ópio, e mais a Inglaterra foi apoiada particularmente durante a Segunda Guerra do Ópio pela França. Então o que nós observamos? Que a China imperial sai derrotada e, por conta dessa derrota, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha e as demais potências ocidentais impuseram, não é, uma série de tratados ao governo chinês que foram chamados de tratados desiguais. Não é? Dentre eles, o primeiro foi o Tratado de Nanquim, pelo qual o governo da China foi obrigado a aceitar o aumento, a intensificação da presença europeia nos portos da China, bem como também esses governos das potências ocidentais receberam uma série de liberdades e privilégios para atuar no interior do território chinês. Então, observamos que com as guerras do ópio, a China imperial sofreu uma espécie de choque, um abalo ao se deparar com a força dessas potências ocidentais. A China foi obrigada a perceber realmente que ela não tinha condições de fazer frente e de resistir a estas novas potências fortalecidas por esse processo de renovação econômica, tecnológica e industrial causado pelas transformações da Europa durante o final do século XVIII e ao longo do século XIX. Isso abalou profundamente, não é, o governo imperial chinês, e isso desembocou numa crise que foi se intensificando principalmente ao longo do final do século XIX e no começo do século XX. Veja, por conta desta questão, no começo do século XX,
observamos surgir uma nova situação problemática, que foi uma revolta de teor nacionalista, que foi a revolta dos boxers. Vamos entender melhor o que foi isso agora. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.